A gente precisa de buscar primeiro o reino, primeiro a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Primeiro o reino, primeiro o reino. Talvez você tenha buscado outras coisas porque você foi acostumado a viver uma vida onde você resolvia os seus problemas, onde você era independente. Só que quando nós somos resgatados por Ele, nessa nova vida, nós somos totalmente dependentes dEle. Nessa nova vida, a minha mente é transformada. A minha mente é transformada. E eu passo a entender que eu sou totalmente dependente dEle. E que eu não preciso mais buscar em outra fonte. Eu posso buscar nele. O véu que separava já não separa mais. Aquilo que me impedia não me impede mais. Agora eu preciso de buscá-lo em primeiro lugar. De primeiro buscar o reino. De primeiro buscar o reino e a sua justiça, e as outras coisas virão. E depois as outras coisas. E depois os outros. Primeiro ele. Primeiro o reino. Primeiro ele. Eu preciso de entender isso. Eu sou a sua habitação. Eu sou a sua casa. Eu preciso de ter um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão com ele. Eu preciso de conhecê-lo. Ele precisa de estar confortável em mim. Eu preciso de ser a sua casa favorita. A minha casa precisa de ser atraente. É tão bom quando nós gostamos de casa. Eu gosto muito de estar em casa. E quando eu viajo, eu fico uns dias fora e eu fico querendo a minha casa. Eu falo, vambora, vontade em casa. O banheiro da gente, o chuveiro da gente, a cama da gente, o ambiente da gente, o meu povo, todo mundo, cadê a gente? Vocês são assim? Eu gosto de estar em casa, eu fui ali em Belo Horizonte, fiquei ali quarta, quinta, sexta-feira eu vim embora direto. Eu ia dormir em Guanhães para vir embora no sábado. Na hora que nós terminamos de ministrar, eu falei, vamos embora, viemos correndo. Eu falei, nossa, saudade do meu povo, saudade da minha casa. Ficar todo mundo junto. Ele precisa de querer estar em nós. Por isso que não pode ser rabugenta. A Bíblia fala da mulher rabugenta. Por isso que nós somos todas sábias, amém? Onde é prazeroso, onde nós estamos é prazeroso. A nossa conversa é sadia, é gostosa, não é, Rasla? É bom estar com a gente. E os maridos confirmem. Pelo menos os maridos. Então, às vezes a gente está acostumado a uma vida onde nós resolvia as nossas coisas, as nossas questões, nós mesmos íamos lá e fazia acontecer, pronto, acabou. Só que agora não, agora eu sou totalmente dependente dele, agora eu dependo dele, é ele quem me guia, é ele quem me dirige, é ele quem me governa. Ele habita em mim para isso também, para me governar, para me direcionar, para reinar em mim. Para que todas as vezes que aquela Áquila que era independente, ela começa a levantar, ele fala, epa, lembra-te de onde eu te tirei? E aí quando os desejos, as tentações vêm, ele, epa, lembra de onde eu te tirei? E aí a gente pega a velha Áquila assim, afunda ela e fala, fica quietinha aí. E aí a gente afunda a velha Natália, fica quietinha aí. E aí a gente pega o velho Albert e fala, fica quietinho aí. É ele agora quem domina, é ele agora quem rege. Aí a gente fala, está dominado, está tudo dominado. Essa parte o Igor corta. Porque é ele quem governa, é ele quem domina. E eu estou totalmente dominada por ele.
totalmente dominada por ele. E aí, quando o velho eu começar a levantar, você derruba ele. Eu aposto em vocês. Assim, quer guerra? Quer briga? Quer guerra e quer briga? Davi, quando ele passava por umas situações, ele conversava com ele mesmo. Eu também faço isso. Eu converso com os outros, eu converso sozinho, eu converso com ele. E Davi falava assim: aquieta-te a minha alma, porque te perturbas? Espera em Deus. Davi conversava com ele, com a sua alma. Eu falo assim comigo: fica quietinha, fica quietinha. Eu começo a me agitar e querer chorar e desesperar e pensar em uma coisa e outra. E sempre que eu deito, eu falo comigo mesmo: fica quietinha, vai dar bom, vai dar certo. E aí eu mesma me acalmo. Depois vocês tentam fazer para você ver, dá certo. Pelo menos você cai no sono. No outro dia, quando eu levanto, eu já levanto falando: ai, Senhor, hoje é um novo dia, vai dar certo, vai dar bom. E aí eu já levanto, eu faço academia bem cedinho, eu já levanto, já começo. Quando eu volto, eu já tenho meu tempo ali, eu já ligo o celular, coloco uma ministração, ou hino, e vou fazer meu café, tomar meu café, e ali eu começo a falar: Senhor, essa noite eu pedi para o Senhor me aquietar, e eu conversei comigo para eu ficar quietinha, mas às vezes eu não consigo. E aí eu começo a conversar com ele, tem aquele tempo de intimidade tão gostoso. E eu não sou boba nada, vai que eu não converso com ele, ele vai embora dessa casa. E eu quero ser a habitação preferida dele, então eu vou tratá-lo bem. Eu vou tratá-lo bem para ele não ir, ele querer ficar nessa casa. Essa casa é sua. Essa casa é dele. Ele precisa de querer e querer desejar estar nessa casa. Ele mora em mim, eu sou a casa favorita dele. E Luiz Hermínio, uma vez eu ouvi o Luiz Hermínio falando, ele esteve aqui em Valadares, eu fui ouvi-lo, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que ele tem muita vontade de, quando ele chegar no céu, ele fazer algumas perguntas para os homens santos da Bíblia que estiveram por aqui. Diz ele que tem muita vontade de, quando chegar para Moisés e falar com ele: Moisés, como que foi aquele tempo no deserto? Me conta, Moisés. E ele começa a relatar: Noé, como que foi construir uma arca, mais de 100 anos, com todo mundo rindo, debochando, e você lá, como que foi e tal. E na hora eu pensei assim: eu também tenho muita vontade de fazer um monte de perguntas. E eu fico rindo porque as minhas perguntas não seriam igual às dele, porque as minhas perguntas seriam de cuvitação. Tipo assim: Maria, Jesus fazia pirraça? Me conta como que era Jesus fazendo pirraça. Porque ele era criança. Você sabe que criança não tem jeito. Quem é mãe aí, o menino pode ser bom que for, uma hora ou outra ele dá um piti. É ou não é? As minhas meninas nunca deram trabalho, as 3, muito tranquilo, mas uma hora, eu sempre tenho alguma coisa para contar delas. Então eu queria cuvitar com Maria: Maria, me conta aqui como que foi. Fala para mim como que era. Falar com Eva assim: Eva, estava faltando serviço lá no jardim para você perturbar o homem e dar a fruta para ele comer. Mas sério, a minha vontade era essa, de pergunta assim, de cuvitação, de curiosidade mesmo. E de virar para Adão e falar assim: mas você é frouxa, hein? Você não deu jeito na Eva? O que você estava fazendo? Você estava ocupado com o quê que você não viu Eva rodeando aquela árvore? Mas não é? Pensa comigo. Porque ela não foi lá só uma vez, não. Eu tenho certeza que ela rodeou aquilo, ela ficou olhando, ficou pensando: será que eu pego ou não pego? Saía, voltava. Cadê Adão? Adão, aonde você estava, meu filho? Você não viu isso? Você não sabe o quanto foi sofrido por causa dessa distração sua? O que nós sofremos lá, ó? E aí, o Luiz Hermínio foi e disse que, nessa curiosidade de perguntar algumas coisas para aqueles homens de Deus,
Ele disse uma coisa muito interessante, que ele falou assim, ó, e eu tenho certeza que eu ia ouvir deles a seguinte pergunta: como que é ter o próprio Deus habitando em vocês? Porque por mais que nós vivêssemos coisas extraordinárias na terra, por mais que milagres acontecessem através das nossas vidas, por mais que coisas fantásticas aconteceram em nossas vidas, nós não tínhamos Ele habitando dentro de nós. Então conta para mim como é ter Ele habitando dentro de nós. A verdade é que nós temos Ele, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e a gente não dá crédito, não dá importância e o valor devido. Já não há mais o véu, já não há mais nada, o meu acesso com Ele é livre, Ele habita em mim, Ele mora em mim, eu sou a casa favorita dEle, eu faço isso, eu quero ser essa casa favorita dEle, por isso, hora ou outra, eu tenho que me arrumar, reciclar, olhar para dentro de mim mesmo e falar, deixa eu dar uma ajeitada nessa casa, eu preciso, tem bagunça aqui dentro. É desconfortável viver onde há bagunça. Querido, se precisa de se resolver em alguma área, algum conflito interno, se resolva, porque não é prazeroso morar em uma casa onde é bagunçada. Se Ele habita aí dentro, Ele pode te ajudar. Vocês já repararam que quem sabe limpar a casa da gente é a gente mesmo? O outro pode ir, pode limpar, a gente sempre tem um negocinho para vir fazer assim, ó. Não é? Sempre. Ou então a pessoa arruma e depois você vem e faz assim. Porque a casa da gente, quem sabe arrumar somos nós. Nós moramos, a gente sabe o local exato, aonde que mexe, onde que não mexe. Então Ele é a pessoa indicada para te ajudar a organizar em dentro, porque Ele mora aí. Então Ele sabe o que precisa, onde precisa, o que colocar, onde limpar, o que fazer. Só que nós precisamos de pedir a ajuda dEle. Fala, Pai, me ajuda, eu preciso. Está um desorganizado, está uma confusão, está uma sujeira. Eu não sei colocar as coisas no lugar, me ajuda. E imagina a faxina que Ele não deve dar, deve ser topzera. Então, querido, se há alguma coisa, se organize. Queira essa organização. Porque muitas vezes a gente vive em uma casa bagunçada porque a gente não quer mesmo, a gente finge demência. Ah, não sou obrigada hoje. Não é obrigada hoje, não é obrigada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda de novo, não é obrigado. Finge demência, anda assim, ó, passa por cima de tudo, porque não quer. Então queira essa mudança, queira essa arrumação. Queira se consertar, queira pedir perdão, queira o arrependimento, queira a mudança. Saia dessa zona de conforto, saia desse lugar confortável. Faxinar gasta tempo. Tem esforço, cansa muito, às vezes dura mais de um dia. Na minha casa dura mais de um dia, porque a casa é muito grande. Ou então começa bem cedinho e termina tarde. E tem que ser 3, 4. Se for uma só, minha filha, vai a semana toda. Um mundo de janela, uma janela laiada, eu não sei o quê, graças a Deus. Que tem isso tudo e tem muito. Então queira essa arrumação, queira essa faxina, queira se consertar por dentro, limpar por dentro. Relacionamentos falidos. Como você se relaciona com Ele? Dessa forma. Eu disse para os meninos que uma das palavras que me encontrou nesse congresso de liderança foi falando sobre honra. Eu preciso de honrar. E aí, quando fala honra no contexto de igreja, a gente acha que é só para honrar o líder. E ele disse lá, não, é para honrar o líder, é para os líderes, é para honrar o patrão, é para honrar pai e mãe. Uma vez uma pessoa veio me presentear com alguma coisa.
Se eu não me engano, já tem um tempinho, se eu não me engano, era no Dia das Mães. E eu sabia que essa pessoa não tinha um relacionamento muito bom com a mãe. E a pessoa veio me presentear e eu peguei o presente, eu fiquei muito feliz. Eu, ai, que bom, meu filho, abracei, beijei, abri o presente e fiz festa. E falei assim com ele, o que você comprou para sua mãe? Aí ele falou, nada. Eu falei, nada? Ah, minha mãe não gosta de nada. Eu falei, não, mas aí você não pode fazer isso. Você comprou para mim e não comprou para ela. Eu não cuidei de você em nenhuma noite quando você estava com febre. Eu nunca fui a um supermercado comprar um biscoito que você gostasse. Eu nunca me preocupei se você estava bem na escola ou se você não estava. Eu comecei a falar com ele foi ficando assim, eu falei assim, eu quero que você compre um presente para ela. Porque entre eu e ela, quem merece é ela. Mas você é minha mãe, mas eu tenho... Tá, que ótimo, eu gostei muito, vamos lá comprar um para ela. E às vezes a gente honra líderes e esquece de honrar pai e mãe. E aí a gente vive nesse contexto de paternidade, e aí você honra o David como seu pai espiritual, vem, faz as coisas, ótimo. E o seu pai, você tem honrado? Ah, mas porque o meu pai, porque não sei o quê. Tá, mas é o seu pai. A gente precisa de entender algumas coisas. A gente começa a viver uma nova vida e a gente começa a catar só aquilo que a gente quer e que nos favorece. E aí quando você olha para dentro, está cheio de problemas e cheio de conflitos. E aí você deixa de ser a casa favorita, porque está desarrumada. Então, se ajeite, se arrume. Deixa o Senhor olhar para você e falar assim, ai, que bom estar aqui. Como é gostoso habitar aqui. Como é gostoso habitar neste lugar. Como é prazeroso habitar neste lugar. Como é bom viver aqui. Seja uma casa aconchegante. Eu vou ler em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos 7 ao 18. Ele diz assim, olha. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos 7 ao 18, diz assim. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória. Porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com o véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo.
Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente dele. Mas o véu pode ser tirado, como dizia as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui, a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está presente, aí há liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está presente, querido? Na casa dele. Na casa dele, que sou eu e você, aonde o Espírito do Senhor está presente, existe liberdade. Portanto, nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, e essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor do que é o Espírito. Antes era de um jeito, hoje é de outro. Depois, com o tempo em casa, você começa a ler esse livro, e lê aí, do 7 ao 18, e aí com mais calma, você vai começar a entender, e se você pegar as Escrituras, você vai ver como Moisés fazia. Moisés tinha um encontro com ele, o rosto dele resplandecia, a presença de Deus era muito forte. E aí, com o passar do tempo, a glória ia se deixando, o rosto ia, a luz ia ficando mais fraca, num popular assim, num dizer mais popular, a luz ia ficando mais fraca. Aí, para as pessoas não perceberem que a glória estava indo, o que Moisés fazia? Colocava um véu no rosto. E as pessoas não percebiam. Só que aqui ele está falando que agora eu, com o rosto descoberto, do jeito que eu estou aqui, a glória é muito maior. Moisés precisava de cobrir, porque a glória ia indo, ia desaparecendo. Só que aqui fala no 18 que cada vez a glória fica maior. Antes a glória ia embora, agora a glória vem mais e mais e mais e mais, porque Ele habita em mim, porque eu sou a sua casa favorita. Ao invés de ir, Ele vem. A glória de Moisés estava no seu exterior, no físico. As pessoas olhavam no rosto e via. Talvez as pessoas olhem para nós e não vê o que via em Moisés, porque antes era era do lado de fora. Hoje é por dentro, porque Ele habita dentro de mim. Antes era o exterior, hoje é o interior. Nós temos uma glória muito maior, querido, e a gente não dá importância para isso, a gente não dá valor para isso, a gente troca isso por coisas fúteis, inúteis, por distrações. O reino, Ele está dentro de mim, o reino, Ele está dentro de nós. Muitas pessoas, eles querem ver, esperam o reino do lado de fora. Eles querem o reino no externo. O que pode, o que não pode, o que eu vejo. E eu começo a julgar pelaquilo que eu vejo. Eu busco o reino do lado de fora. Assim não serve, assim não dá. Assim eu não ando, assim não. Busca o reino externo. Mas o que se manifesta em nós, Ele manifesta do lado de dentro. É dentro de nós que Ele se manifesta. Ele se manifesta dentro de nós. Você precisa de sentir essa manifestação. Você precisa de desejar essa manifestação. E a gente deseja a manifestação externa. A gente deseja o milagre, a cura, o poder, as realizações do sonho, aquilo que eu vejo externamente. Comece a desejar aquilo que é interno. Comece a desejar a ser a casa favorita dele. Comece a desejar a manifestação interna, a arrumação da casa. Eu não sei se essa palavra te encontrou como me encontrou, querido.
Mas hoje, quando eu sentei ali para ler a palavra e pedindo ao Senhor que falasse ao meu coração, eu senti um prazer tão grande de ser a casa dele. É tão bom quando nós somos recebidos. Eu falo com o David, é tão bom quando a gente vai a um lugar. O David recebe muitos convites para ministrar e a gente vai a algum lugar e a gente é bem recebido, a gente fica constrangido. E a gente vai embora comentando, David, como foi bom esse lugar, né? Voltar nesse lugar tão gostoso. Às vezes a gente chega num lugar tão simples, tão humilde, tão sem recurso financeiro, mas a gente é tão bem recebido, com tanto amor, com tanto carinho. E aí eu fiquei pensando, se o Senhor é recebido em mim dessa forma, Ele deve estar feliz. Se quando eu abro o meu coração e falo, Senhor, vem morar em mim, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. E aí tem hino que fala, pode pintar a parede, muda as coisas de lugar, não é assim? E eu gosto muito de cantar quando eu estou lá no meu tempo com Ele, eu falo, Senhor, muda tudo. Dói um pouquinho, mas muda e faz do seu jeito. E eu fiquei pensando, se o Senhor tem esse prazer de morar em mim, será que Ele tem esse prazer de morar em mim? Eu sou a casa dEle, Ele me escolheu. Antes Ele manifestava no externo, hoje Ele manifesta internamente em mim. Querido, você já viu o privilégio que é de tê-lo morando dentro de você? E aí, como diz o Luiz Hermínio, de perguntar as coisas àqueles homens, Abraão, pai da fé, a intimidade que ele tinha com Deus, a certeza que Noé tinha quando estava construindo aquela arca, a convicção de que era Ele mesmo quem tinha falado. Agora hoje não, hoje Ele habita em mim, Ele mora em mim. E às vezes a gente passa os dias sem conversar com Ele, sem ter essa intimidade e essa comunhão, sem nós estarmos juntos. E eu não sei como que anda a sua vida de relacionamento com Ele, mas eu queria que você revesse isso. E eu queria que você fizesse da sua casa, ou melhor, que você fizesse do seu corpo a casa dele, e arrumasse do jeito dele, e ornamentasse do jeito dele, e que você perguntasse para Ele como o Senhor quer. Eu estou toda metida, nossa, eu estou um nojo esses dias, que ninguém está me aguentando, porque minha cozinha está ficando nova. Ai, boba, nossa. Eu estou um nojo. Os meninos que me ajudaram lá, muito obrigada, viu, Igor e Júlio. Não terminou, se vocês quiserem voltar amanhã. Ainda tem umas coisas lá para fazer. Mas está uma gracinha a minha cozinha. Aí, o que aconteceu? Eu falei com o David o que eu queria. Eu falei, meu amor, eu não aguento essa casa assim, eu queria pintar, arrumar e tal. E ele falou, nós vamos arrumar. E aí, agora nós fomos lá, arrumamos. E aí eu fui lá e coloquei a cerâmica do jeito que eu queria. Pintou lá do jeito que eu queria, arrumou a telha lá do jeito que eu queria. E eu pedi a ele, deixa eu colocar um armário cá fora e tal. E fui convencendo ele, e tá ficando do jeito que eu quero. Então, quando a Gabriela, a Milena, o David e a Sofia olharem para aquela cozinha, eles vão ter um prazer. Quando eu olhar, vai ser outro prazer, porque foi eu quem escolhi, foi eu quem decidi, foi eu quem pedi. Tudo foi feito do meu jeito. Os meninos que me ajudaram lá, o Igor mesmo falou, nossa, estou orgulhoso. Nossa, tá. Não ficou tão bem feito, não, sabe? Mentira, ficou feitinho, bonitinho. Ele foi fazendo, o David foi ajudando, foi ensinando, né, Igor? Ficou, ó, topzera. O Júlio também. O Júlio pintou de madrugada, teve que voltar no outro dia para pintar de novo. Mas, serviço de excelência, se vocês precisarem aí de pedreiro, pintor, chama o Marcelo. Então, como
como foi eu quem escolhi, foi eu quem decidi, foi feito do meu jeito, eu olho com outros olhos. Quando o Senhor decide as coisas em nós, o prazer é diferente. Quando eu ofereço alguma coisa que eu quero é uma coisa, quando eu ofereço Ele alguma coisa que Ele quer é outra. Então, querido, comece a dizer para Ele, fala: Senhor, como o Senhor quer essa casa? Como o Senhor quer a arrumação dessa casa? O que precisa de ser feito para que o Senhor se sinta bem dentro dela? O que precisa de colocar, o que precisa de tirar, o que precisa de pintar, o que precisa de ser feito? E eu não sei se você, igual eu te disse, tem noção desse prazer de ter Ele habitando em você. Nós somos a habitação dEle. Ele nos escolheu. E eu queria que você dissesse isso para Ele: Senhor, eu preciso que o meu corpo, que é o seu templo, seja a sua casa favorita. Porque eu falo isso com Ele: Senhor, eu sou sua casa favorita. Eu acho que Ele pensa assim: ah, tá bom, ela está falando, eu vou, tá bom, é a minha casa favorita. Queria que você tivesse esse tempo com Ele, de perguntar, de falar, de intimidade, de comunhão, de sentar à mesa, de rir, de conversar, de falar, de sonhar, de viver as expectativas do coração dEle, porque a gente só quer viver as expectativas do nosso coração. Viva as expectativas do coração dEle em relação a você, em relação ao reino. Você pode fazer isso, querida? Coloque-se de pé nessa hora.